Imagine descobrir que existe um código secreto que organiza toda a vida do planeta. De uma simples bactéria até o ser humano, tudo segue uma lógica invisível, uma ordem que não é aleatória, mas meticulosamente desenhada por mentes brilhantes da ciência. Esse código tem nome. E hoje, você vai não só entender o que é a taxonomia, como vai dominar sua lógica, sua história e os atalhos para nunca mais esquecer seus detalhes. E hoje, você vai não só entender o que é a taxonomia, como vai dominar sua lógica, sua história e os atalhos. Para nunca mais esquecer, a taxonomia é o ramo da biologia que classifica e organiza os seres vivos em categorias, como se fossem gavetas que ajudam a entender quem é quem na natureza. Esse sistema não surgiu do nada. Ele nasceu lá em 1735, com Carl von Linné, um botânico sueco conhecido como Linneu. Esse nome, aliás, você precisa guardar. Foi ele quem criou o Sistema Naturae, um modelo tão eficiente que, até hoje, é a base de como agrupamos os seres vivos. A genialidade do sistema está em sua hierarquia. Ele parte das categorias mais amplas e vai afunilando até chegar nas mais específicas. Essa sequência é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mas calma, eu sei, são muitos nomes. É aqui que entra um truque que vai salvar sua memória. Reficlofage. Uma sigla que representa a ordem das categorias taxonômicas. R de reino e de espécie, passando por filo, classe, ordem, família e gênero. Uma simples palavra que guarda todo o mapa da vida. Só que o tempo passou, ciência avançou e veio outro nome crucial: Robert Whittaker. Ele percebeu que não dava para agrupar tudo apenas com as categorias do Linneu. Então adicionou o reino como a maior delas e dividiu os organismos em 5 grandes grupos: Monera, Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia. Mas a história não para por aí. Depois os cientistas notaram que o reino Monera, que abrigava as bactérias, era diverso demais. Foi então que ele se desdobrou em 2 novos reinos, Eubacteria e Archaea. E se você acha que parou aí, nada disso. Carl Weise deu mais um passo à frente e criou uma nova categoria ainda mais abrangente: os domínios. Agora, acima dos reinos, temos 3 domínios que organizam toda a vida: Bacteria, com as eubactérias; Archaea, com os micro-organismos mais antigos e extremos do planeta; e Eucaria, onde estamos nós junto com plantas, fungos e protozoários. Mas entender quem não basta. É preciso nomear. E é aí que entra a regra de ouro da nomenclatura científica. Linneu sabia que seria um caos se cada lugar do mundo chamasse os seres vivos de um jeito diferente. Por isso, determinou que os nomes científicos devem ser escritos em latim, uma língua morta, estável, que não muda com o tempo. E mais, esses nomes seguem uma convenção. O nome do gênero vem sempre com a inicial maiúscula, e o da espécie em minúsculas, formando o que chamamos de nomenclatura binomial. Por exemplo, Homo sapiens. E sim, sempre em destaque no texto, seja em negrito, itálico ou sublinhado. Isso não é frescura, é precisão científica. Agora, se até aqui você achou que taxonomia era só uma lista de nomes e gavetas, respira fundo, porque a parte mais fascinante está chegando. A taxonomia moderna não é apenas descritiva, ela é evolutiva. Isso significa que os cientistas buscam entender não só como os organismos se parecem, mas como eles estão relacionados ao longo do tempo. Essa abordagem é chamada de filogenia, e para representar, lá usamos os cladogramas. Eles funcionam como árvores genealógicas da vida, com ramos que mostram as conexões evolutivas entre diferentes grupos, chamados de táxons. Um táxon pode ser uma espécie, um gênero, uma classe inteira. A lógica é a mesma. Os ramos terminais indicam os grupos atuais. Os ramos internos mostram seus ancestrais comuns. E onde há uma divisão, há um nó,
que representa um ponto de divergência evolutiva. Quanto menos nós entre dois organismos, mais próximos eles são. Simples assim. Por exemplo, se C e D estão separados por apenas um nó, são considerados grupos irmãos. Já se A e D têm 3 nós entre eles, estão bem mais distantes na árvore da vida. E aqui vem algo essencial. O fato de um grupo estar mais à frente num ramo não significa que ele seja mais evoluído. Isso é um erro comum. Não existe mais evoluído em biologia. Todos os organismos que chegam até os ramos terminais coexistem no tempo presente, embora tenham origens distintas. E para fechar essa construção lógica, existem 3 tipos de agrupamentos evolutivos que você precisa saber. Um grupo monofilético inclui um ancestral comum e todos os seus descendentes. É o pacote completo. Um grupo parafilético tem um ancestral, mas deixa alguns descendentes de fora. Já o polifilético junta descendentes de ancestrais diferentes, sem incluir esses ancestrais. E isso faz toda a diferença quando a gente está tentando entender como a vida se conectou ao longo de milhões de anos. A taxonomia, no fim das contas, não é uma lista fria. É um mapa da história da vida, escrito com precisão, lógica e muita curiosidade humana. É o alfabeto do mundo vivo, e quando você entende como ele funciona, não está apenas aprendendo biologia, está aprendendo a ler a própria existência. Tudo que vive pulsa em um compasso silencioso de pertencimento. Cada célula carrega não apenas um nome em latim, mas uma memória de origem, um traço invisível que liga o agora ao que existiu antes do tempo ter forma. E quando você começa a enxergar essa ordem, esse fio que costura a diversidade da vida, algo dentro de você muda. Não é mais sobre decorar reinos ou distinguir táxons. É sobre reconhecer que a existência tem estrutura, que a complexidade tem método, que você também faz parte dessa árvore ancestral que insiste em florescer. Talvez você nunca mais olhe para um organismo da mesma forma, porque agora sabe, por trás de cada forma viva, há uma história escrita em silêncio. E compreender essa linguagem é como decifrar um segredo antigo, um mapa que não aponta para fora, mas para dentro. Se isso tocou algo em você, se despertou aquela centelha rara de quem sabe que o conhecimento pode ser uma forma de transcendência, então deixe esse gesto ecoar. Curta, comente, compartilhe com quem também precisa ver o mundo por esse ângulo. E se inscreva, não por hábito, mas porque agora você sabe que aqui, cada aula é um passo a mais para entender a vida com olhos que nunca mais serão os mesmos.